Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula 21 do módulo 2, Zero de Funções, do curso de Cálculo Numérico. Vamos dar continuidade, então, ao tema abordado na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E a ideia aqui, pessoal, é que a gente vai estudar o que a gente chama de ordem de convergência. Isso vai fornecer um arcabouço formal para a gente entender que, sob determinadas condições, posso ter um método mais rápido ou mais devagar. Isso pode ser crítico na hora de eu colocar para funcionar em aplicações reais. Tá? Muito bem. Então, pessoal, o que é importante aqui? A ordem de convergência do método de ponto fixo, ele pode ser formalmente descrito, essa ordem, né, pode ser formalmente descrita através do seguinte: seja xk uma sequência que converge para um número φ. Tá? Então a gente já assume que ela converge. E seja e de k igual a x de k menos φ, o erro na iteração k. Supondo aí que a gente já sabe qual é o valor da raiz, tá, pessoal? Claro que na prática a gente não sabe, mas não se preocupe que a gente vai lidar melhor com isso, tá? Se existir um número p maior que 1 e uma constante c maior que zero, tais que limite quando k de k tendendo a infinito de módulo de e de k mais 1, ou seja, o erro cometido na iteração k mais 1, dividido pelo módulo do erro da iteração k elevado a p. Isso é igual a c. Tá? Então, se nessas condições existir esse limite convergente para um valor c, a gente diz que P é a ordem de convergência da sequência. Tá? E o que é interessante aqui, pessoal? Eu estou pegando dois erros sucessivos. Né? Imagina que eu calculei o erro da iteração k e calculei o erro da iteração k mais 1. Né? Eu posso tentar descobrir qual é o valor de P, né? A partir desses erros. Tá? E esse constante aqui, esse C, é só uma constante para dizer que por uma constante você tem uma relação entre esses erros das sucessivas iterações. Tá? Essa constante vai variar de 0 até 1, sendo que não contempla o valor 1. Tá? E, nesse caso, pessoal, a convergência do método de ponto fixo, a gente garante que é pelo menos linear. Tá? Uma vez que você obteve o valor P, pessoal, o que é interessante aqui? Né? Você pode estabelecer, aqui nesse caso, qual que vai ser o erro da próxima iteração, usando o erro da iteração anterior e a ordem de convergência P. Né? Claro que aí, assumindo que isso aqui já está um valor suficientemente grande. Tá? O ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte: quanto maior for o valor de P, né? Quanto maior esse valor aqui, mais rapidamente o C vezes módulo de E de K elevado a P vai se aproximar de zero. Tá? E mais vai ser rápida a convergência da sequência x de k. Tá? Então, se você quiser recordar uma coisa importante, pessoal, é que a partir dos erros que eu estou cometendo em cada iteração, eu posso observar como é que está se dando a ordem de convergência ou a velocidade de convergência do meu método. Tá? E aí, isso é importante por quê? Porque suponha que agora eu tenho um método do ponto fixo, né? E esse método do ponto fixo, pessoal, eu vou garantir para você o seguinte: eu tenho duas sequências, tá? Então eu tenho uma sequência x1 de k, tá certo? Então eu tenho uma sequência, essa primeira sequência, e tenho a sequência x2 de k. Estou corrigindo aqui porque está incorreto, tá bom? Depois vai aparecer direitinho lá no slide, que vai estar na descrição do vídeo. Se ambas as sequências são convergentes para xi, com ordem de convergência, né? Com ordens de convergência P1 maior que P2 maior que 1, então veja, a primeira sequência tem uma ordem de convergência P1 e a segunda tem uma ordem de convergência P2, respectivamente. Tá? Então,
o processo que gera a sequência x1 de k converge mais rapidamente. Ou seja, imagina que eu vou obter uma função de iteração e no processo de obtenção dessa função de iteração, pessoal, eu vou querer saber qual é a melhor função de iteração, né? Qual é a que me dá uma ordem de convergência maior, tá? Só que o ponto é você falar, mas e daí? Para que serve isso? Né? A gente já vai ver que isso vai ser importante, pessoal. Uma coisa que a gente pode demonstrar para o método de ponto fixo, pessoal, é que, na verdade, se eu fizer o limite dos erros, dos módulos dos erros, do erro k mais 1 dividido pelo erro k, da iteração k, eu vou obter φ' de xi. E isso vai ser igual a uma constante. Tá? Ou seja, a gente consegue provar que o método de ponto fixo tem convergência apenas linear. Porém, eu consigo obter uma ordem de convergência maior. No caso, a gente consegue obter um método de ordem de convergência quadrática, tá? Quanto menor for o valor de φ' de xi, módulo de φ' de xi, tá? E isso daí, pessoal, vai ser um truque que a gente vai usar para obter um método mais rápido, mais eficiente. Que método vai ser esse? Método de Newton. Então a gente está estudando toda essa coisa de teorema, de convergência e tal, porque entendendo essas condições, a gente vai conseguir derivar um método de ponto fixo, que é o método de Newton, e que vai ter uma ordem de convergência melhor, mais rápido que o método de ponto fixo, que é convergência apenas linear. Isso eu vou explicar com mais detalhes na aula 22. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Lá eu vou mostrar como é que a gente obtém um método mais eficiente. Então, a gente vai construir um método de ponto fixo cuja função de iteração obedece a mais uma condição e, ao fazer isso, eu obtenho um método de Newton. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua atenção e até a aula 22, então. Tchau!